Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje recebemos o empresário político Antônio Mentor. Deputado, a gente estava falando no bloco anterior sobre os trabalhos do senhor em duas CPIs aqui na Assembleia, né? Tem a terceira ainda, hein, Carla? Tem uma terceira. terceira. A CPI dos pedágios. Vamos para a CPI dos pedágios. Né? E que também trouxe bons resultados. Trabalhei junto com o deputado Gerson Bittencourt, da minha bancada. Fizemos um trabalho bastante interessante também e apresentamos sugestões que algumas delas, inclusive, estão sendo aproveitadas hoje pelo governo. Na época, nós sugerimos formas de controle direta, né, entre a concessionária e o governo, tudo online, enfim. Fizemos várias sugestões que foram... Foi em que ano, deputado? Esse foi 2014. 2014. 2014. Quais eram os principais pontos ali? Olha, a concessão dos pedágios sempre foi altamente questionada, né? E é verdade, São Paulo se precipitou uma modelagem para as concessões rodoviárias que... o acordo foi entre o pescoço e a guilhotina. O pescoço éramos nós, a guilhotina era a concessionária. E o povo paulista paga até hoje tarifas altíssimas de pedágio. Altíssimas. Os produtos consumidos no estado de São Paulo, os produtos que chegam ao estado de São Paulo e que a gente pega na gôndola lá do supermercado, sofrem no seu preço um impacto do preço dos pedágios. E nós entendemos que o que acarretou isso foi o modelo adotado, um modelo que obriga a concessionária a pagar antecipadamente ao Estado um valor de outorga pesadíssimo. Isso quem sai do bolso de quem? Sai do bolso do usuário da rodovia. Depois, num segundo lote, isso já em 1998, o segundo lote das concessões, o governo já mudou. O governo federal, durante o governo do PT, do governo do presidente Lula, fez concessões de rodovias em que a escolha da concessionária se dava por aquela que oferecesse a menor tarifa para o usuário. Daí porque a Fernão Dias tem as tarifas absolutamente reduzidas em relação às rodovias do estado de São Paulo e as outras rodovias federais também da mesma maneira. Por quê? Porque o governo federal não cobrou esse valor de outorga. E o governo do estado, depois, no segundo lote, já fez uma mescla. Ele cobrou um valor de outorga e a decisão do vencedor da licitação era por aquele que oferecesse, com o pagamento da outorga, mas oferecesse o menor preço. Isso melhorou um pouco a correlação entre tarifa e usuário nas rodovias do estado de São Paulo. E esse também foi um dos objetivos da nossa fiscalização, formação de cartel. Hoje há uma concentração muito grande das concessionárias do estado de São Paulo nas mãos de uma única empresa, que é a CCR, a Companhia de Concessões Rodoviárias. Ela tem a grande maioria das rodovias, inclusive do metrô, Rodoanel, enfim. Isso é ruim, não é bom, não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Essa concentração transforma a concessionária num poder como tem o poder do Estado. Isso não interessa para a população, interessa que haja competição, que haja concorrência. E nesses casos não há concorrência. E como terminou a CPI, deputado? A CPI, de novo, 9 membros compunham a CPI, 2 de oposição, 7 ligados ao governo. Nós fizemos um relatório alternativo, eu e o deputado Gerson Bittencourt, fizemos um relatório alternativo e enviamos também para o Ministério Público as nossas conclusões, as nossas indicações, o resultado da nossa fiscalização, e o Ministério Público tomou algumas providências. E, além disso, nós entramos com uma ação popular, que está ainda em tramitação, questionando a contratação de uma empresa de publicidade para fazer a medição do fluxo de pedágio no estado de São Paulo. É um trabalho altamente especializado, altamente qualificado e que foi oferecido por uma pequena empresa, modo de falar, uma empresa na área de publicidade interessante, mas que na área de contagem, na área da pesquisa e da tabulação desses elementos necessários,
não tinha a menor expertise, nada, não sabia nem como começar. E isso também custou muito caro para o Estado e foi a partir dessa contratação que se deu a reavaliação das tarifas dos pedágios no Estado de São Paulo. Ou seja, uma verdadeira aberração você contar com dados pouquíssimo confiáveis para estabelecer um novo preço de tarifa no Estado de São Paulo. E por que isso se deu, deputado? Olha, aí são interesses que, né, entre o céu e o mar existem razões que nem a razão... Mas isso tudo também foi apurado pela CPI? Também foi apurado, foi inclusive objeto de denúncia que nós fizemos ao Ministério Público. Deputado, vamos falar um pouquinho das leis... leis... Só para completar claro. Ainda sobre a questão dos pedágios, houve um período em que, no final do governo Serra, ele foi substituído pelo vice-governador à época. E no final do ano, ao apagar das luzes desse governo, houve um processo de prorrogação de várias concessões. 8 anos, mais 3 anos, mais 5 anos, dependendo da concessão, esses contratos foram prorrogados. E uma forma inexplicável, né? Inexplicável. E esse também foi um dos fatos que nos trouxe a CPI e que nós também investigamos com bastante profundidade e essas conclusões também foram enviadas para o Ministério Público. Deputado, vamos falar das leis aprovadas? Tem a punição do assédio moral no serviço público. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre ela. Olha, Carla, assédio moral é um crime de gravíssimas consequências. Eu estudei bastante essa matéria, a doutora Margarida Barreto produziu estudos bastante aprofundados na iniciativa privada e nós transferimos essas pesquisas, esses estudos para o setor público. O que é o assédio moral? O assédio moral é aquela agressão de um chefe para um funcionário, muitas vezes de funcionário para funcionário, que acaba maltratando esse funcionário de uma maneira continuada sempre, desmerecendo, humilhando, ofendendo, todos os dias, todas as manhãs, cumprimenta todo mundo na sessão, mas não cumprimenta aquele. Quando a pessoa vai apresentar um serviço, mas essa porcaria aqui que você fez, olha aqui que esse moço fez. Sabe, coisas assim, rotineiras, e que vão maltratando a alma da pessoa. Consequência vão disso... adoecendo, né, deputado? Oi? Vão adoecendo. Né? Adoecendo a pessoa. Consequência disso, depressão, casos gravíssimos de depressão profunda, casos de suicídio, afastamentos continuados do trabalho, enfim, maltrata a alma, maltrata a autoestima das pessoas de uma maneira cruel, eu diria. E ao fazer esse projeto, nós tivemos contato com várias situações. Eu vou contar uma. Por favor. Eu conheci na Fundação do Bem-Estar do Menor, antiga, hoje Fundação Casa, antiga FEBEM, um senhor de 52 anos de idade, mais de 25 anos trabalhando na própria FEBEM. Ele foi colocado numa sala sem janela, de uma porta e uma cadeira. Ele foi colocado para trabalhar 8 horas por dia naquela sala com uma cadeira. Ele não podia conversar com os seus colegas de trabalho. Todos os dias ele entrava e para sair, para ir no banheiro ou para almoçar, ele tinha que pedir licença para o seu chefe. Isso acabou provocando uma gravíssima depressão, tentativa de suicídio, e essa pessoa me narrou esse episódio. Por quanto tempo essa pessoa ficou nessa situação? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Parece castigo de professor, né, Isso, de escola, enfim. Mas com um homem de 50 anos de idade, um homem que trabalhou lá no mesmo lugar por mais de 25 anos, um pai de família, um ser humano, não se faz isso. Não tem cabimento. Isso é um caso. Existem vários casos, vários.
na área médica, a relação médico-enfermeiros, médico-assistentes, é uma coisa terrível. Na área da educação, a relação diretor-professor, muitas e muitas vezes, inúmeros casos gravíssimos de assédio moral no lugar onde a educação deveria ser o objeto principal. E na educação, as relações entre as pessoas têm que ser respeitosas. E nós coletamos vários depoimentos de professores, serventes de escola, merendeiras que eram tratadas assim continuamente. Não é o caso de um dia, uma explosão, de um chefe ficou chegou bravo, mal-humorado, estava num mau dia, não é isso. Não é isso. É uma situação continuada. Continuada. Isso é terrível. E nós fizemos esse projeto de lei para garantir que aqueles casos em que for apurado o assédio moral, o assediador seja punido com advertência, suspensão e até uma punição mais grave de exoneração a bem do serviço público. E no começo, né, deputado, porque esse rapaz da Fundação Casa, por exemplo, para reverter uma situação de depressão, né, é muito complicado, né? Depois que a pessoa já adoeceu por conta daquela situação. Cara, quando ele me revelou isso, ele chorava copiosamente. Como criança? Como uma criança. Então, isso toca fundo no coração da gente. Não dá para a gente aceitar uma coisa como essa sem tomar uma iniciativa. E o caminho que nós encontramos para defender as pessoas, o ser humano, o funcionário que é um ser humano, foi estabelecer através de uma lei. Essa lei foi aprovada pela Assembleia, vetada pelo governador. Nós derrubamos o veto aqui na Assembleia, o governo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, nós derrubamos e ganhamos também na lei, e a lei está em vigor até hoje. É bom até que aquele que está nos assistindo, eventualmente que não tenha tido acesso, não tenha tido conhecimento a respeito dessa defesa que ele tem nas suas relações de trabalho, usem porque vale a pena se defender, vale a pena defender a sua autoestima, a sua alma, defender o seu coração. Uma ferramenta que existe e que está aí, né, deputado? Para as é. pessoas. E tem outras leis aprovadas bem interessantes, né? O senhor aprovou também, tem a lei do Programa Estadual de Bibliotecas Comunitárias. Isso. O senhor quer falar um pouquinho? É interessante também, né? As bibliotecas comunitárias que o governo disponibilizar para leitura, para as pessoas poderem participar de uma forma direta da sua relação com os livros. É uma proposta também que também me deixou muito feliz. E uma coisa que o senhor falou, né? As pessoas que não têm conhecimento sobre a lei da punição do assédio moral, tem algumas leis que existem, foram aprovadas e muita gente não sabe, como, por exemplo, com relação aos informes publicitários para medicamentos, né? Que a gente está acostumado a ver, né, e assistir, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mas ele já está intoxicado, né? Já se automedicou, né? Que é o que a gente prega, já tanto que as correu o pessoas risco, não façam, né? Do uso do remédio, que é exatamente a mensagem tem como objetivo coibir a automedicação. E sabe, cara, que essas notícias não correm muito, mas a intoxicação medicamentosa, ela é rotineira. É rotineira, a pessoa tá, eu tô com uma dor aqui, vou tomar não sei o quê. Aí vai Às lá vezes chega no médico, o médico pergunta o que a pessoa já tomou, ela faz uma lista, né? Faz uma lista. E às vezes aquele remédio que ela usou é absolutamente inadequado para o problema que ela tem. Então nós tentamos mudar a mensagem da publicidade dos medicamentos. Ao invés de ao persistirem os sintomas, você deve procurar um médico, nós queríamos transformar essa mensagem em: antes de usar qualquer medicamento, consulte um médico. É evidente isso, né? Uma coisa para mim, tão clara. E precisou de uma lei para fazer isso, e essa lei, lamentavelmente, ela está sendo questionada até hoje. As entidades de comunicação do Estado de São Paulo não cumprem, as emissoras não cumprem, enfim, lamentavelmente ela não é atendida. O que vai totalmente contra as campanhas de combate à automedicação, né, deputado? Perfeitamente, né? E aí a Associação Médica fala da automedicação, né?
insiste em que as pessoas não utilizem medicamentos sem recomendação médica e na contramão disso vai toda uma publicidade enorme, bastante custosa, incentivando as pessoas a procurar o médico só se passar mal. Se o medicamento que ela usou não deu certo, aí vai procurar um médico. Olha, tá errado isso, né, Carla? Tem que procurar antes, ter a informação adequada, orientação adequada e tomar o medicamento que vai funcionar, né, deputado? A propósito, sobre saúde, queria lembrar também um outro episódio que marcou a minha passagem aqui na Assembleia, que foi a legislação de combate à obesidade infantil. A partir das cantinas das escolas. Que as escolas contratassem cantinas que garantissem a alimentação sadia para os alunos. Frutas, sucos naturais, proibir os porcaritos, aqueles saquinhos indecentes que a gente... Chips, essas porcaritos, né, que a gente chama, né? Isopor. Isopor, puro isopor, né? Frituras, né? Coxinhas, pastéis. É lógico, todo mundo, né, se sente atraído por um pastel, mas... Não pode ser todo dia, tem hora, né, tem regras, enfim, a alimentação saudável tem que prevalecer. Ela está num momento de definição da vida, né? Está nesse momento de definição. Se nesse momento de definição ela envereda por um caminho alimentar inadequado, ora, nós vamos ter um resultado ali na frente também inadequado. E nós procuramos também regular esse tipo de atividade nas escolas, que é um começo, né, de educação alimentar e combate à obesidade infantil, que tem resultados muito danosos para a criança. Hipertensão, problemas ortopédicos, problemas de várias ordens que acabam acarretando... Até a estima, a depressão, né? Perfeitamente. E outra, bullying nas escolas. O obeso é um objeto, é uma figura que provoca o bullying, né? E são coisas que eu acho que a gente deveria também estar evitando. Também fiz um projeto de lei sobre o bullying, viu, Carla? É um projeto de lei, deputado? Vamos falar dele também, aproveitando o gancho? Isso. Então, é um projeto que primeiro define o bullying, né? Define o bullying para que as pessoas saibam do que se trata, né? E estabelece regras de convivência nas escolas, especialmente nas escolas. E é evidente que isso não se deve tratar exclusivamente por lei, esse é um dado cultural. Mas uma lei ajuda o debate, ajuda o convencimento das pessoas, ajuda aquele que promove o bullying, poxa, ele às vezes faz aquilo sem se atentar para a consequência que ele pode estar trazendo para o seu colega, o seu amigo. Traz para discussão, né? Todo problema tem que ser discutido, né? Entra na pauta e vai ser discutido. A discussão traz informação, né? Traz a luz, né? Traz a luz para que a gente possa encontrar a solução para os problemas. Deputado, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o repasse para a Santa Casa. Então, aí eu preciso dar crédito. Dar crédito a uma pessoa por quem eu tenho grande consideração, estima, meu amigo, e que me inspirou a tomar uma iniciativa que eu acho que foi uma iniciativa exemplar para a Assembleia Legislativa. O deputado, sempre deputado, ex-presidente dessa casa, deputado Tunico Ramos. Foi ele quem me trouxe a ideia. Falou, olha, mentor, por que nós não fazemos uma coisa que tem um significado, que possa ser decisiva para uma entidade que é das mais importantes do Estado de São Paulo e do Brasil também, que é a Santa Casa. Não adianta você fazer uma emenda de 100, 200 mil reais, e vai para lá, entra no caixa, não traz uma solução. A situação era muito ruim, né? Não ia resolver. Muito grave, muito grave. E então, eu falei, mas como é que nós vamos fazer isso? Eu não tenho, né, não tenho poder. Ele falou, vamos reunir os deputados, vamos conversar com eles. Eu falei, sabe, eu vou fazer isso. Aí fui, de gabinete em gabinete. Conversei com um por um dos deputados dessa casa. E pedi a eles que dessem 100 mil reais, cada um. Oferecesse, através das suas emendas parlamentares, o valor de 100 mil reais. E nós fomos, conversando com um por um. Eu conversei com 86 dos 94 deputados e nós obtivemos
R$100 de 86 dos 94 deputados. Os 100 mil reais? 100 mil reais de cada um. Damos um total de R$8.600.000 para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E também, evidentemente que não foi solução para todos os problemas da Santa Casa, é claro, mas sem dúvida nenhuma foi uma iniciativa que, do ponto de vista do parlamento, aqui do estado de São Paulo, vários amigos já falaram: olha, mentor, foi a primeira vez que eu vi uma iniciativa coletiva como essa dar certo. Várias vezes se tentou fazer coisas com esse mesmo espírito, mas não funcionou, não deu certo, porque um não foi, o outro não quis e tal. E você conseguiu reunir todas essas... todos esses mandatos de deputados e deputadas estaduais nesse propósito. Isso me deixou também bastante feliz. E eu quero render uma homenagem aqui novamente ao deputado Tunico Ramos. Deputado, o senhor disse que esse valor não resolveu todos os problemas, mas assim, qual a situação que a Santa Casa enfrentava, né, e o quanto vocês contribuíram para a solução dos problemas? Olha, eu não saberia dizer o que significou isso na solução dos graves problemas que a Santa Casa enfrentava, mas eu tenho certeza que foi um alento, foi um gesto de reconhecimento da Assembleia Legislativa pela importância da Santa Casa de São Paulo. A Santa Casa de São Paulo recebe milhões de pacientes, não apenas do estado de São Paulo, do Brasil inteiro, e tem uma qualificação profissional extremamente valiosa. Médicos, profissionais da área de saúde, enfermeiros, enfermeiras, todos eles de grande experiência em áreas muito delicadas do tratamento de saúde. E eu penso que esse gesto da Assembleia Legislativa foi também no sentido de reconhecimento da importância que a Santa Casa de São Paulo tem para a população, especialmente a população mais carente, mais pobre, com uma demanda de saúde muito grave em várias áreas. Eu acho que teve também esse significado. Deputado, infelizmente nosso programa está terminando. Eu queria que o senhor deixasse aqui para a gente as considerações finais, né? Citamos aqui, falamos de projetos, de leis, tanto na área da educação, de saúde. Queria que o senhor deixasse uma mensagem aí, as considerações finais. Eu deixar a minha alegria aqui com você, Carla. Primeiro por ter estado com você aqui nesse período tão curto, mas tão gostoso, tão agradável. Quando a conversa é boa, passa rápido o tempo, né? Eu espero que tenha sido boa para você, tenha sido boa para aqueles que estão nos assistindo também. Dizer que a minha passagem aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo durante 4 mandatos, eu me empenhei bastante, me dediquei bastante para fazer o que eu pudesse de melhor para o povo paulista. Mantenho a minha autoavaliação, que sempre foi muito rigorosa, numa média bastante razoável de aprovação. Então, agradecer a você, a Assembleia Legislativa, a Associação dos Deputados Estaduais do Estado de São Paulo pela oportunidade de fazer parte desse documento que acaba se transformando esse programa tão gostoso da gente fazer. A gente é que agradece a participação do senhor e tantas histórias boas aí de contar. E o programa Memórias do Poder Legislativo, idealizado e produzido pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, termina aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.